Vamos iniciar essa apresentação. Ok. Então, aula 12 sobre a queda. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Não posso esquecer da nossa patrona, né? Mas vamos lá, pessoal. Aula de hoje super interessantíssima. Você vai sair dessa aula entendendo como você peca. E olha, se você não sair com o mínimo de vergonha dos seus pecados desta aula, eu não estou cumprindo o meu papel aqui. Eu quero um feedback totalmente sincero da parte de vocês, tá bom? Aceito esse desafio. Vamos lá, pessoal. A gente tá. É o último ponto que a gente trata a respeito de Deus. Isso aqui está extremamente providente, tá? Porque, pasmem, no domingo de Páscoa a gente vai começar a falar de Jesus Cristo e nós vamos gastar exatamente quase todo o tempo da Páscoa só falando de Jesus. Então, esse vai ser um ano único na vida de cada um de nós, principalmente da minha. E eu acho que não faria mais sentido do que depois de ter ouvido e lido o evangelho de hoje a respeito da crucificação de Jesus, tocar no assunto da queda. Se todo mundo aqui leu ou ouviu uma homilia, ouviu uma reflexão e parou para nem que seja mastigar um pouquinho aquilo e entender qual foi a razão e o motivo da crucificação de Jesus hoje, né? A gente vai voltar nisso aqui. Isso aqui é a origem do que o Evangelho hoje pontuou, né? Culminou nele. A queda. Nós vivemos num tempo espacial mesmo, assim, que ele é chamado de pós-lapsária. Ou seja, depois do lapso, depois da ruptura, depois da queda. Que é uma condição na qual toda a humanidade vive. A humanidade de uma forma geral e eu e você de uma forma particular, né? Já que estamos inseridos na humanidade. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e quando a gente vai começando a ler o parágrafo 385, é de que Deus ele é bom. Deus ele é bom. Ele não inventou nem o mal e nem o pecado. A gente viu na aula passada que a invenção do pecado, né, do pecado especificamente, foi dos anjos. E há 2 aulas atrás, não é? A gente viu a questão do mal moral e do mal físico. Né? O mal físico é um defeito mesmo, assim, né? Eu não consigo me bilocar, não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ao passo em que Padre Pio conseguia, né? Mas eu não consigo, nenhum de nós aqui consegue, ao menos eu acho, né? E ninguém falou. Isso é um defeito, digamos assim, nosso, porque é uma limitação da nossa própria natureza. A gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, esse é um mal físico. A morte é um mal físico, né? Só que existe também o mal moral, que é causado pelo pecado. E é aqui que a gente vai entender a aula de 2 aulas atrás, né? Enfim. A gente então entende que Deus ele não inventou o pecado e nem o mal, e o homem também não inventou nem o pecado e nem o mal. O homem não tem essa capacidade, né? O homem não tem essa capacidade porque está algo muito além da nossa inteligência, da nossa capacidade de criar, né? De inventar coisas. E Deus, porque Deus é bom, Deus não poderia criar uma coisa ruim. Isso seria contraditório à natureza de Deus. Logo, o mal e o pecado, eles são uma invenção angélica, especificamente de Lúcifer. O pecado, ele tem como autor principal Lúcifer, que criou o pecado, né?
Eu falei, né, a respeito aí já do mal físico, mal moral, então só ir passando esses pontos aí. O mistério dessa iniquidade, ou seja, o porquê de nós vivermos nessa condição de maldade generalizada, ele só pode ser explicado de uma forma bem lúcida e bem sincera se nós o levamos ao mistério da piedade, aquilo que eu falei. A gente acabou de ler o Evangelho da Paixão de Nosso Senhor hoje. A gente não pode entender o mal no mundo e questionar por que, que crianças têm câncer, ou por que, que pessoas na África passam fome, ou por que, que pessoas na Tailândia sabe, perdem casas todos os anos por enchentes e furacões, ou porque pessoas no Alasca é, perdem as suas propriedades, né, as suas fazendas, a sua produção, o seu rebanho, por causa de nevascas. Né, o porquê de uma pandemia do maldito Covid-19 em pleno 2021, fazendo tanto número de mortos e de pessoas doentes mentalmente, desempregados, enfim. Por que disso tudo? A gente não pode encarar todas essas consequências do mal, a gente não pode encarar o mal em si, no mundo, o mal moral, se a gente não levar em conta a redenção. Né? É de um niilismo muito profundo, ou seja, de um pessimismo muito materialista, a gente só encarar o mal pelo mal. Ah, o mal, ele é sei lá, né, deu um erro no programa, né, digamos assim. Eu vou passar a página só para a gente entender um pouco isso que eu estou querendo dizer. Há pessoas que entendem, há pessoas que negam, né, digamos assim, entendem que não existe o pecado. Acho que é exatamente nisso que eu estou falando. É um erro no sistema, uma falha aí, um vírus que entrou na programação aí que Deus tinha feito, uma coisa assim. Só que não é bem assim. O pecado, ele de fato existe. Não tem como negar isso. Seja você um liberal, seja você um conservador, seja você o que quiser. O pecado, ele existe. E ponto. E o que é o pecado? Nós precisamos defini-lo bem. Ele é a inimizade com Deus. Né? Uma vez que nós estamos totalmente ligados com Deus, porque nós existimos no ser de Deus, é o ser de Deus que sustenta a existência do homem, né? Eu, enquanto Paulo, tendo alma, tendo corpo, tendo espírito, eu existo nesse exato ponto do tempo e do espaço porque Deus me sustenta no ser dele. Né? Se eu peco e eu peco, né, contra Deus, eu vou contra essa sustentação. Ou seja, eu estou cortando a seiva ali da. Eu sou a ponta do galho, eu sou a folha. Entendeu? Eu estou cortando a minha seiva, eu estou cortando o que está me alimentando. Se eu corto o que me sustenta, eu estou me condenando. Né? Bom, fazendo a analogia da folha, isso é muito óbvio. Se alguma coisa impede que a folha continue ligada ao seu galho, ela vai cair, ela vai secar, vai murchar e vai morrer. Né? Igualmente com o homem. Nós, enquanto separados de Deus pelo pecado, né, e pelo pecado pessoal, o que nos resta é a condenação da nossa própria existência. Né? A morte, em último caso, principalmente a morte eterna. Por quê? Algumas pessoas elas acreditam, e isso que não é para assustar, tá? É só realidade. Realidade em questão de doutrina a respeito do pecado original. Algumas pessoas acreditam que, mas não é bem assim, tem a misericórdia, isso e aquilo. Sim, de fato, existe a misericórdia. Só que nós precisamos entender o mal e o tamanho do mal que é, né, o tamanho da desgraça que é a ação do pecado contra Deus que nós cometemos. Porque em todo pecado ele existe um ódio. Essa é a palavra. É um ódio e uma revolta contra Deus. Quando eu peco, eu demonstro estar totalmente revoltado contra uma ordem que foi estabelecida por Deus. Contra uma ordem que já foi estabelecida na criação para as criaturas por Deus. Né? Pecar é abraçar uma desordem que nos precipita do nada. Então, lembram da folha? Se a folha é cortada do galho, a árvore é Deus, né? A folha se separa desse galho, ela vai cair no chão. No caso, no nada, né? No abismo, na própria perdição.
Então, vamos no exemplo prático para a gente entender isso aqui. Vamos supor, com relação aos pecados da carne. Eu acho que isso é muito nítido e é muito fácil de ser compreendido. Tá, pegando o exemplo do adultério. Está lá nos mandamentos, Deus estabeleceu uma ordem natural para o homem de que ele deve se unir com uma esposa e dessa união gerar os seus filhos, né? Procriar, encher, crescer a terra. Se em uma hipótese, no meu casamento, eu me deito com outra mulher, gero outros filhos, né? Eu estou causando uma ruptura com o que Deus falou. Eu estou olhando para Deus e falando, olha, beleza, mas eu não acredito nisso aí. Eu não estou concordando com isso aí, eu quero fazer do meu jeito. Mais para frente a gente vai entender um pouco essa postura, né, que o homem ele compra, digamos assim, do pecado, né? Mas isso aqui só para bastar para a gente entender o tamanho do abismo que é o pecado e um mínimo pecado. Quando a gente vai ler a história dos santos, a gente vê que os grandes santos mesmo, o pessoal que já estava lá na sétima morada, eles confessavam pecados, pecado não deixa de ser pecado, mas pecados muito leves, muito veniais, digamos assim. Ah, sei lá, eu desejei comer um pedaço de bolo maior por causa da minha concupiscência, isso é um pecado, né? É, e veja, o sujeito ele já estava amando tanto a Deus e entendendo tanto a ordem estabelecida por Deus para a criação, de que ele viu a desordem nele e ele caiu e ele falou: eu errei, né? Eu errei. Quanto mais a gente que nem entramos, digamos assim, no castelo anterior, né? A gente está aqui lutando, suando frio, contra os pecados, né, que vão contra os mandamentos de Deus, quanto mais dizer os pecados que são aí de vícios, de concupiscência, pecados menos graves, né? Os veniais e etc. Mas enfim, essa primeira parte, esse primeiro ponto, ele vai dedicar a respeito disso, né? Da definição do pecado, como eu já tinha falado, do que ele causa em nós, da gravidade que ele é causado, mas também dizer respeito da superabundância da graça, né? E trazendo um pouco do retrospecto histórico, aqui se mistura um pouco de especulação teológica, né? Construção teológica, digamos assim, da doutrina católica. Então, eu não vou entrar muito aqui nos méritos da, digamos, da construção teológica, né, e do exercício filosófico, eu vou ficar só com a doutrina, que é o que interessa para a gente aqui. E em alguns pontos mais para frente, a gente vai vendo, digamos assim, uma narrativa do ponto de vista de Santo Tomás de Aquino a respeito da queda. Então, o pecado original, vai nos dizer o catecismo, ele tem a origem em Adão, né, Adão e Eva. O pecado original sendo o pecado das origens de todo pecado, né? Ele é a situação a qual nós nascemos e, concomitantemente, ele é o pecado primeiro, né? Que Adão e Eva, eles pecaram lá no Éden, no início dos tempos para o homem, né? O que quer dizer esse pecado, Paulo? Houve uma desobediência primeira cometida, né, por Adão e Eva, que se chama o pecado original originante. Foi a desobediência de Adão e Eva, né, que geraram, né, digamos, por efeito dominó, todo o restante do pecado que há no mundo. Esse é o pecado original originante. Ele é original originante no sentido de que, a partir dele, se deu o pontapé para todos os outros pecados, né? Ele é o princípio, digamos assim. E a condição humana, né, de situação de pecado e domínio de Satanás no mundo. Esse aqui é o pecado original originado, né? Ou seja, vivemos uma condição de concupiscência, de prazer, de ir de encontro ao mal, né, de fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. É o pecado original originado, né? Ou seja, o que não é o primeiro, que não foi causado por Adão e Eva, e o que não, né, foi propagando-se assim por efeito cascata, digamos. Né? Os pagãos, eles explicam o pecado, como eu tinha falado, né, na parte anterior,
de uma forma bem relativista, né? Não só os pagãos, mas ideólogos, pessoas ateias, enfim, pessoas no senso comum do geral que não são católicas. Eles falam que, né, o pecado não é bem pecado, não é bem essa falta grande aí que a gente está pontuando, é só uma falta de crescimento, né, uma fraqueza psicológica, é porque eu não estou ainda conectado ao meu mindfulness, né, eu não estou vibrando na minha frequência, é um erro, é uma consequência inevitável do sistema, isso aqui é a visão materialista, né? Ah, não, que o problema da humanidade é o sistema capitalista, né? É o sistema que gera a maldade no mundo. Então, se eu matar alguém, a culpa é do sistema, né? A culpa não é minha. E essas ideias que foram, né, as que, digamos assim, centrais no pensamento de Mao Tse-tung, de Hitler, de Joseph Stalin e dessa companhia toda aí desses regimes totalitaristas que a gente viveu no século passado. Só que isso é uma visão errônea. Obviamente, a gente sabe que o pecado ele é muito mais do que isso aqui. Não é uma culpa do sistema, não é uma falta de crescimento, né? Não é uma fraqueza psicológica. É uma coisa de natureza angélica. Né? O pecado ele é um abuso, portanto, da liberdade que Deus nos dá, né? Que Deus dá a cada um de nós, homens criados, né? Para amá-lo e amarmos mutuamente. Então, se a gente for no Evangelho, a gente vai entender porque que Jesus fala que o mandamento pode ser resumido em dois grandes, né? O amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua inteligência, sua força, sua capacidade, e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Quando a gente vai, né, de desencontro a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim, eu estou pecando. Né? Enfim. É preciso, portanto, conhecer a Cristo como fonte de graça para conhecer Adão como fonte de pecado. Vejam, o catecismo, nesses pontos aqui, desde o 386 até o 390, ele vai frisar muito isso. A gente não pode encarar a existência do pecado, a ação do pecado, se a gente não vá de encontro com a existência e com a ação da redenção de Jesus. Né? A gente precisa de uma sinceridade do exercício do pensamento e do intelecto nesse momento. Assim o pecado. E assim também a graça, né? Ou seja, da mesma forma em que, por um ato de vontade de um homem, todo o, digamos assim, a humanidade inteira se corrompeu, por um único homem a humanidade inteira também se salvou, né? Então, assim, não basta pensar que Jesus, ele morreu lá e foi isso aí, beleza. Não, tipo, a gente precisa entender que eu, você, cada um de nós que somos batizados, a gente não precisa mais lutar pela nossa salvação. Jesus, ele já comprou a gente. O débito que a gente tinha com Deus por causa do pecado original, né? E das consequências desse pecado que a gente tinha perante Deus, isso já foi comprado. O que a gente precisa fazer a partir de agora, né? E eu estou adiantando o fim da aula, é a gente trabalhar e lutar, né, para que nós não caiamos no pecado presente, no nosso pecado pessoal, e que a gente seja fiel a essa redenção que Jesus nos fez, né? Portanto, meus amigos, a igreja que tem um senso de Cristo, ela sabe perfeitamente o que não se pode atentar contra a existência do pecado original, né, sem se atentar contra o mistério de Cristo. Ou seja, se eu falo que não existe pecado, que isso é culpa do sistema, eu também estou falando que Jesus não foi preciso. Né? Se o cara nem acredita que há pecado no mundo, ele vai mesmo acreditar que existe redenção? Ele vai mesmo acreditar que existe misericórdia? Né? Então, é esse ponto aqui que o catecismo ele quer trazer para a gente. Né? Então, para um exercício sadio, voltamos a frisar, é necessário encarar a maldade causada pelo pecado no mundo também com os olhos da bondade infinitamente maior causada pela redenção de Cristo. Né? Há esses delírios de interpretação, como já tinha citado anteriormente, e no capítulo 3 do livro de Gênesis, vai trazer um pouco da linguagem simbólica. O Gênesis ele vai explicar nesse capítulo, de forma simbólica, o que aconteceu realmente. Né?
Não é a descrição literal, porque ninguém estava lá e o autor sagrado de Gênesis não estava lá no momento do pecado de Adão e Eva. A gente precisa colocar esses fatos na mesa. Só que simbolicamente ele retratou algo que aconteceu de fato, né, ali no livro. Ou seja, houve, e isso aqui é doutrina católica, a respeito do pecado original. Houve, no início da história do homem, um acontecimento primordial do pecado. Ou seja, assim como houve um acontecimento primordial do pecado nos anjos, houve também nos homens. E a gente vai ver aqui agora como tudo isso surgiu, né? Por que esse negócio surgiu, né? Quem foi o sujeito danado, digamos assim, que criou isso aí, né? Então, como eu já tinha falado no início da aula, o pecado ele não é uma invenção divina, porque Deus ele não pode contradizer-se no seu ser, ele não é uma invenção humana, porque o homem não tem capacidade para criar isso aqui. Entendam, criar. Não é fazer, é criar. Então, óbvio, o pecado é uma invenção, perdão, angélica, da inteligência angélica, né? Na aula de anjos a gente viu que os anjos eles são seres espirituais e extremamente inteligentes, muito mais do que a nossa capacidade. E o pecado é uma invenção angélica. O pecado ele é fruto de um conhecimento acima do nosso, né? Enfim. O pecado dos nossos primeiros pais, ele foi então uma voz sedutora que se opõe a Deus e ao seu plano e ao seu reino, e que por inveja fizeram os nossos pais caírem na morte, né? O anjo destronado, ou seja, o ser angélico que criou o pecado, que fundou esse negócio, ele é o grande responsável pela queda dos nossos pais, e por nossa queda também, né? Que aí digamos, né, a literatura sagrada, né, as Sagradas Escrituras vai chamar de Satanás, de diabo, de Beuzebu, de Lúcifer, serpente, dragão, pemba, na linguagem popular, tudo que vocês pensarem. Aqui eu usei alguns sinônimos entre Lúcifer e diabo, só para a gente não perder muito foco entre tantos sinônimos. Então, assim, o diabo e os anjos caídos, eles foram criados naturalmente bons, né? Apesar não foi Deus que criou o pecado, e antes do pecado ter sido criado por esse anjo, né? Esse anjo específico ele tem um nome, que é Lúcifer. Então, antes de Lúcifer criar o pecado, né? Ele era bom, ele era extremamente bom. Ele e todos os seus capangas, digamos assim. Eles foram criados bons. Só que eles se tornaram maus por livre iniciativa, né? E nós temos que entender também, isso é um ponto interessante que eu trouxe aqui, que Lúcifer, né, o demônio, enfim, o mal em pessoa, ele, ele não é um antideus, como os maniqueístas acreditam, né? Há um Deus bom e há um Deus mau. Há o Deus que criou o espírito e há o Deus que criou a matéria. O espírito é bom, a matéria é má. Né? Logo, a matéria é originária do pecado, e é assim que os maniqueístas pensam. Enfim, recomendo, leiam Santo Agostinho para entender melhor disso. O Lúcifer ele não é uma antítese de Deus. Ele não é o Deus do mal. Né? Ele é uma criatura. Coloquemos as peças no tabuleiro, como elas são. Né? Paremos de acreditar e catequizemos os nossos próximos que parem de acreditar de que Lúcifer é um antideus. Esses dias mesmo eu já vi isso no Facebook, né? Esses dias mesmo eu estava vendo no Facebook. Essas postagens de tiozão aí dos 40, 50 anos, digamos, né? É aquele clássico. Jesus contra o diabo em uma queda de braço. E aí, quem você acha que vai vencer? Jesus, você curte, compartilha, não sei o que lá, diabo só olhe. Velho, isso é absurdo. Isso é de um erro teológico que é um negócio de dar indignação. Isso é extremamente absurdo. Falar que o demônio tem par a par com Deus, pelo amor de Deus. Aí você tá pegando pesado comigo, meu filho. Não, de forma alguma, Lúcifer e os seus anjos decaídos são criaturas assim como nós. Porém, são criaturas extremamente inteligentes e mais inteligentes que a gente. Né? E por livre iniciativa, eles odiaram a Deus. O que aconteceu na queda dos anjos em específico? O que é esse fenômeno queda dos anjos? Né? Ele foi a livre opção
que esses anjos tiveram para rejeitar radical e irrevogavelmente a Deus. Ou seja, de uma forma total, tremenda, do fundo da alma deles, né? Entendam alma, né? Mas do fundo da vontade deles, né? E irrevogavelmente, ou seja, para sempre, né? Para sempre mesmo, a Deus. Né? O caráter irrevogável desta opção deles fez com que o pecado dos anjos ele não possa ser perdoado por Deus, né? Não porque Deus ele não quer, Deus quer, né? Por incrível que pareça, Deus quer o perdão mesmo da vontade irrevogável dos anjos caídos, né? Porque Deus é bom. Só que eles rejeitaram Deus de uma forma que eles não têm arrependimento. Então, mais para frente, né, ao finalizar a aula, a gente vai vendo, né, o que aconteceu, qual foi a saída de Deus, digamos assim, né, com relação a Lúcifer e os seus anjos. Então, existem coisas também que são irrevogáveis na nossa própria natureza. A gente precisa trabalhar também esse conceito de irrevogável. Quando a gente é criança, ou tem uma. O pessoal da psicologia, né, vai dizer nas camadas inferiores, na primeira, segunda, terceira, quarta camada da personalidade, vamos falar que a gente tem um aspecto meio assim, fantasioso do mundo, que as coisas elas são passageiras e tudo mais. Só que aqui eu citei um exemplo. Quando a gente chega na idade mais adulta, né, em camadas mais superiores, digamos assim, a gente vai ver que tem coisas que não tem volta. Né? Sei lá, se eu cortar o meu braço aqui, vai ficar uma cicatriz. E essa cicatriz vai ficar para sempre. Eu não vou tirar essa cicatriz. Não vai sair daqui. Por mais que eu queira, ela não vai sair daqui. Não é? Há ações minhas que não voltam mais. Vão ser irrevogáveis. Uma escolha minha, claro, né? Guardemos também as dadas proporções para cada coisa. Mas é só para a gente entender que tem coisas que são irrevogáveis, né? E trazem as suas consequências que são, né, perenes, digamos assim. Dei a ideia de ferida e cicatriz também como uma coisa simbólica do pecado. Né? E aí eu quis trazer uma imagem, digamos assim, tanto quanto icônica de Lúcifer. A gente tem várias imagens de Lúcifer, para falar a verdade, né? Geralmente é um híbrido de corpo humano, musculoso, com patas de bode, né, atrás e tudo mais. E esse aí é a representação de Lúcifer no Alto da Compadecida, a minissérie que foi exibida, né, pela Rede Globo aí, criada pelo Ariano Suassuna, uma obra fantástica, apesar de ter alguns erros, assim, digamos, do ponto de vista social, até mesmo que ela bebe um pouco de teologia da libertação, mas a sua representação teatral e a sua representação cinematográfica, né, enfim, é fantástica essa obra, digamos assim. E aí uma representação de Lúcifer, né? É um pouco comum isso, é o ser que tem chifres, barbudo, feio, digamos, né? Ele apresenta essa característica grotesca, assim, pálido, com unhas grandes e tudo, no Alto da Compadecida, né? Então, só quis trazer isso aqui para a gente ir trabalhando as ideias com imagens também. Continuando, né? Agora aqui a gente entra já num campo mais de exercício teológico, então longe de dogmas, ninguém é obrigado a acreditar nisso aqui. Só que é um exercício teológico muito bem acompanhado, porque São Tomás de Aquino escreveu isso aqui na Suma Teológica. Conhecido como Doutor Angélico, um homem de uma espiritualidade muito grande, de uma sabedoria muito grande, né? Eu acho que sim, ele é um meio muito seguro para a gente entender a origem dessa queda, né? Para ele, para São Tomás, a existência do pecado dos anjos, ela começou, né, devido a algumas provas que os anjos tiveram. Porque, vamos lá, qual que é o exercício que São Tomás faz com a gente? Perdão. Os anjos eles foram criados num certo tempo, né? Diferentemente do tempo cronológico, o cronos, que a gente tem aqui, eles foram criados num éon, e éon é uma palavra grega, né, por um tempo, digamos, meio que eterno, mas ele não é eterno. É um tempo à parte do nosso tempo, é um tempo à parte do Cronos, tá? Eles foram criados nesse certo tempo, numa temporalidade, e o que indica que os anjos criaram um pecado?
Porque se eles criaram o pecado, significa que eles tiveram um tempo também para revogarem essa ação. Ou seja, logo houve uma temporalidade necessária para que da criação eles tivessem tempo de se arrepender e voltarem-se para Deus. Primeiro ponto. Segundo, os anjos eles pecaram porque não viram a Deus. São Tomás deixa isso muito claro, né? Porque, vejam, Deus ele é absurdamente, absolutamente atraente. Se por algum motivo agora, qualquer um de nós ver a Deus, nós perdemos o nosso livre-arbítrio. Porque Deus é tão atraente em si, ele é tão bom, tão belo, tão verdadeiro, que não dá para não se sentir atraído, não dá para ir de encontro. Né? A nossa liberdade criatura, ela, né? Ela some perante Deus, né? Verdadeiramente. E outra coisa, Deus ele não consegue criar o amor da criatura. Vejam o quanto que isso aqui é belo da parte de Deus. Deus ele nos deu a liberdade para que nós possamos o amá-lo de volta. Inclusive, isso aconteceu com os anjos. Né? Ele deu a liberdade aos anjos, num dado tempo, para que eles pudessem amá-lo de volta. E ele não pode criar o amor na criatura. O amor por Deus do Paulo é criado pelo Paulo. É uma responsabilidade do Paulo. O amor por Deus de cada um de vocês que estão vendo essa aula é responsabilidade de vocês, enquanto criaturas. Deus não pode e nem vai criar o amor de vocês por ele. São vocês que devem dar a resposta ao amor de Deus. Vendo o quanto Deus ama você, você deve responder a esse amor. Esse é o amor de criatura que Deus espera de cada um de nós. E isso aconteceu com os anjos também. Ô Paulo, Sim? Diga. como entender que você fala Deus não consegue criar o amor, Deus não pode criar esse amor? Como entender essa afirmação e ao mesmo tempo entender que Deus é onipotente? Sabemos que de fato ele é onipotente e nada limita o seu poder, né? Eu acho que talvez Sim. seja uma questão mais didática nesse sentido. Mas como é que a gente faz esse paralelo? Porque aparentemente as duas coisas se contradizem. Como entender que elas não se contradizem de fato? Entendi. Olha, a onipotência de Deus diz tudo o que é a respeito que ele pode e não fazer, né? Então, quem estabelece o que ele vai ou não fazer é o próprio Deus. Então, Deus pode muito bem estabelecer no seu próprio ser, criar ou não o amor das criaturas. E ele não estabeleceu isso, porque ele quis que cada criatura o amasse de volta, dando-nos essa liberdade. Né? Aos anjos isso foi dado por um certo tempo, eles não têm mais essa liberdade, porque todos os anjos são obedientes a Deus, porque eles vêm a Deus. E a nós homens, nós ainda estamos nesse tempo. Ou seja, não sei se eu respondi bem a questão, mas Deus ele estabelece o que ele quer, digamos assim. Pode parecer um pouco grosso falar isso, mas nós precisamos entender enquanto criaturas de que quem coloca as regras do jogo e é onipotente é o próprio Deus. Então, ele pode muito bem, né, nessas coisas antagônicas, né, na existência do mal, em não conseguir, né, por si, criar o amor das criaturas e tudo, por uma própria liberdade dele. Né? Porque Deus é livre em absoluto e na sua própria liberdade ele não quis impor isso às suas criaturas. Ele prefere que as suas criaturas, por livre iniciativa, assim como ele é livre, né, também o amem, né, com todo o coração, com todo o pensamento, com toda a mente, com toda a força. Não sei se respondeu, Lucas, mas... Respondeu sim. É uma limitação dele, não uma limitação externa a ele. Perfeito. Isso, e não que essa limitação enfraqueça a onipotência dele. Uhum. Jamais. Perfeito. Essa limitação de Deus, né, digamos, esse calcanhar de Aquiles dele, não é assim a fraqueza de Deus. Não Sim. entenda a limitação como fraqueza. Acaba que é como aquilo que a gente falou no início do curso, né? Que Deus ele é não dá para reduzir ele a palavras, né? Não tem qualquer descrição nossa, ela vai ser limitada. A linguagem humana não consegue descrever a Deus. Então essas questões assim, elas Exatamente. parecem ser contraditórias muito mais por limitação da nossa linguagem do que por limitação de Deus, propriamente dito, né? Exatamente. Mas beleza, Exatamente. perfeito. Muito obrigado.
Não, tranquilo, cara. E aí, deixa eu ver. Liberdade. Tá, beleza. Ele não consegue criar esse amor da criatura, só que ele dá a capacidade de nós amarmos com o quê? Com algumas ferramentas. Com liberdade, né? O livre-arbítrio, com graça, com vontade. Ou seja, Deus ele inflama no homem, no interior do homem, né, a graça santificante dele, né, a graça que o homem vai buscar cada vez mais as coisas boas e não as coisas ruins. Deus vai incutir no coração do homem o seu próprio livre-arbítrio. Ou seja, entendendo, olha, nós temos um decálogo aqui, são 10 mandamentos que podem ser resumidos em dois, e se eu seguir isso aqui, eu vou ser livre. Olha para vocês verem, enquanto que o nosso mundo é biruta. Ele diz exatamente, não siga leis e serás livre. Só que é exatamente o contrário. Sigam esses mandamentos de Deus e nós seremos livres. Porque se nós não seguirmos isso, nós seremos totalmente escravos do pecado. Né? Totalmente, né, presos ali, cativos do pecado. E vontade. Cada vez em que nós seguimos, né, recebemos a graça de Deus e escolhemos pela nossa liberdade mais a Deus, nós vamos sentindo vontade maior de querer a Deus, né? Ou seja, Deus ele não é que ele abandona também, né? O amor da criatura tem que prevalecer, mas ele também dá os meios para a gente ter esse crescimento. E assim aconteceu com os anjos, né? Deus ele queria que os anjos o amassem e por isso eles o criou, os criou. Não, pera. Por isso Deus criou eles, né? Nesse tempo, né? E longe da sua face. Né? Os anjos eles não viam a face de Deus. De alguma forma, Deus ele fez uma revelação aos anjos, né? Assim como Deus se revelou para nós, Deus se revelou para os anjos, nos quais alguns se negaram a seguir a vontade de Deus, começando por Lúcifer. O que aconteceu com Lúcifer? Ele negou a vontade de Deus, né? Deus revelou sua vontade, Lúcifer já negou ela. E ele começou a mentir para os outros anjos, dizendo: olha, não é bem assim, tá, e tudo. Porque Lúcifer ele é o pai da mentira, e entenda um pai no sentido paterno mesmo. Ele é a origem de toda mentira. Né? Ele é o pai da mentira. E ele mentiu para os outros anjos que caíram também. Né? E assim, ele não creu em Deus, né? Ele não acreditou em Deus. E ele não amou. Ele começou a não amar a Deus. E ele começou a persuadir aos outros anjos também de que não o amassem. Aí o que acontece? A gente vê muito essa coisa da batalha, né, entre São Miguel e Lúcifer, que Lúcifer, né, isso que é exercício teológico, tá, gente? Lúcifer, então, Deus revela e ele fala, não servirei. E aí São Miguel retruca, né, quem como Deus? Né, e aí alguns outros autores vão dizer, ninguém como ele, né, o resto do coro dos anjos responde. E aí acontece essa batalha. E aí, essa batalha ela é fora do tempo, do nosso tempo dos homens. E a gente precisa entender que aconteceu a origem do pecado, dessa desobediência de Lúcifer a Deus, de Lúcifer chamar Deus de mentiroso, de enganador, de que Deus não existe. Porque vejam, como eles não enxergavam a Deus, eles não viam a Deus, Lúcifer afirmou mesmo. Há muitos autores e videntes e teólogos e santos que falam, né, em vários tratados e várias literatura a respeito disso, afirmam que Lúcifer chegou mesmo a negar a existência de Deus. Ele fala, não existe, e sabendo que ele existe, né, pois todo anjo sabe que Deus existe, atentando diretamente contra Deus. É um fracote, Lúcifer falando isso, né? Deus é um fracote, Deus é um mentiroso, Deus é não sei o que lá, e mentindo para os outros anjos. Né? Então ele entrou nessa batalha contra São Miguel, fora do nosso tempo, e de algum modo isso entrou no nosso tempo também. Né? Esse pecado, o pecado entrou no nosso tempo, que foi a tentação, a queda de Adão e Eva. Né? Tudo isso aqui, né, é raciocínio teológico e não é doutrina católica, então isso aqui é passível de cada um de vocês acreditarem ou não acreditarem. Mas é um raciocínio, como eu falei, que São Tomás de Aquino escreveu muito bem sobre isso, Santo Agostinho escreveu muito sobre isso também, alguns padres da igreja, idem, né, e há um número muito grande aí, que nem eu falei, de teólogos, de místicos, de videntes, que escreveram também a respeito do tema,
São histórias que se constroem muito bem. Então, há de se crer que isso tenha, né, acontecido. Que seja assim, mas isso não é doutrina. Porque não interessa a nossa salvação isso aqui, esse detalhe. E aí a imagem, né, de São Miguel aí batalhando contra Lúcifer. Vejam, eu vou fazer um exercício rápido aqui com vocês, só para a gente entender. Os anjos, eles são seres espirituais, então eles não têm corpos, né? Essa batalha que existiu é uma batalha de ideias. Os anjos, eles são seres extremamente inteligentes. Já deve ser a quinta, sexta vez que eu estou falando isso aqui, mas é para a gente entender mesmo, né? Os anjos são inteligentes. O princípio da batalha começa no intelecto. E a batalha existente entre São Miguel e Lúcifer, né, é uma batalha totalmente intelectual. É uma batalha intelectual, né, espiritual e intelectual. E quando nós dizemos que São Miguel impõe a espada flamejante, essas armas com que os anjos obedientes a Deus lutaram contra os anjos desobedientes é exatamente a palavra de Deus, né, o Logos eterno, Cristo, né, a Hagia Sophia, a sabedoria por excelência. Né? Então, isso é só um exercício, né, uma curiosidade, digamos, trazer. Essa batalha espiritual e intelectual, como a gente tinha falado, né, uma batalha de ideias, inclusive faz a gente pensar também na própria realidade do mal moral no mundo. Quando a gente vê o surgimento de algumas ideologias nefastas, como ideologia de gênero, como as propostas de aborto, como as propostas de eutanásia, como, enfim, tudo o que vá contra a estruturação natural da família, tudo o que vá contra a natureza do homem, né? Tudo o que vá contra a própria natureza da criação, todos esses abusos, eles são ideias, eles são conceitos e coisas inventadas no homem. Então veja, a gente precisa respeitar as pessoas, mas nós não precisamos e não devemos e não iremos respeitar as ideias. As ideias são de origem, né? As más ideias são de origem angélica. O pecado, ele nada mais é do que um diálogo de uma ideia feita por um demônio, um anjo caído, com você, comigo, com cada um de nós, né? Então, eu estava falando da coisa mais prática, né? Quando a gente vai ver qual que é a origem das ideologias, né? Como as ideologias elas se atiçam na prática. E eu falo tanto do materialismo quanto, né, do liberalismo, enfim, dos marxismos e etc. Tudo começa na ideia, tudo começa no ideal. Né? Ninguém começou construindo lá o Estado soviético. Tudo começou com Marx escrevendo a respeito de teses e não sei o que lá, da análise dele da realidade. E aí vem Engels, e aí vem mais não sei quem, e aí vem Vladimir Lenin e pegam e falam, não, tá. E aí o próprio Lenin fala, é hora de implantar isso. Né? Tudo começou no ideal, até a sua realização prática. Então, isso é só uma forma humana, digamos, da gente ver a origem e o peso e um impacto dessas consequências, né? Que têm as suas origens em ideias e que as ideias elas são lutas e embates que os próprios anjos travam entre si, digamos, né? Olha que bonito isso. Né? Então, tá. Quanto maior o grau de ódio por Deus, mais importância você tem no inferno. Exatamente nesse sentido da ideia, né? Quanto mais você compra a ideia pura de Lúcifer, quanto mais você vai descendo os graus do inferno, e Dante Alighieri, né? Ele é um autor fantástico a respeito desses degraus, né? Do inferno, do purgatório, do céu e tudo. Recomendo a leitura. Dante Alighieri, ele vai descrever o inferno como um funil. E cada vez que você vai descendo, menos pessoas tem. Ou seja, quanto mais você odiou a Deus, mais no fundo da hierarquia, né, que é o inverso da hierarquia angélica, mais você vai estar. Menos gente vai ter. Até que no final você vai ver lá Lúcifer reinando, digamos assim, solitário, né, com o seu ódio completo a respeito de Deus. A sabedoria de Deus viu que Lúcifer não tinha mais jeito a partir de quando? Né? Na sua infinita bondade e graça,
Deus nunca deixou de amá-lo enquanto criatura. Só que o que acontecia? Deus enviava o seu amor para que Lúcifer ele se reconciliasse, visse o seu erro, né? E acontece que cada vez que Deus enviava mais o amor dele a Lúcifer, né, a sua sabedoria, a sua revelação plena, mais ele odiava a Deus, mais a coisa piorava de forma cumulativa. Então o que, que Deus fez? Deus chegou num ponto que viu e falou: não vai adiantar. É uma tristeza gigante pensar que Deus chegou numa decisão dessa, né? Deus que é eterno, onipotente, chegar e falar: não vai adiantar, porque ele irrevogavelmente não quer mais. E quanto mais eu amo ele, mais ele me odeia. Então, para parar o ódio dele aqui, eu não vou mais amá-lo. Eu não vou mais enviar a ele o meu amor. E aí Deus se volta contra Lúcifer, né? Deus se afasta. Deus se faz ausente. O inferno o que é? A ausência total de Deus. O império do maligno é a ausência de Deus. Onde Deus não ama, onde não reina o amor, Deus não está aí. A música é o contrário, mas eu inverti ela exatamente para a gente entender isso. Onde não reina o amor, Deus não está aí. Gravem isso. Né? Lúcifer, por essa frieza, por essa solidão, digamos assim, né? Por esse ódio total, pleno a Deus, ele é homicida por completo. Ele quer levar cada um de nós para a morte, não só morte física, mas para a morte eterna, para a perdição eterna. Só que nós devemos lembrar que o poder dele não é infinito. Ele é uma criatura. E por isso que nós vamos lá no parágrafo 2, no parágrafo 395, perdão, para entender essa finitude do poder dele, né? O poder de Satanás, ele não é infinito, vai nos dizer esse parágrafo. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até na natureza física, mal moral, mal físico, para cada homem e para cada sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, nós vimos isso na última aula, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo, ou seja, quem tem o controle é Deus. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mysterium fidei, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso aqui basta. Isso aqui é doutrina católica. Tudo concorre para o bem daqueles que amam. Né? Então a gente não precisa descabelar porque Lúcifer existe, e porque nós somos tentados, né? Porque há possessões demoníacas e porque há pecado. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí uma outra imagem, essa é a clássica, né, da cinematografia, digamos assim. E isso é até um meme, né, digamos. É o diabo, e o meme, inclusive, os memes no geral, eles sempre são assim, isso, vai, faz isso, não vai dar ruim, e etc. E pasmem, é exatamente isso que acontece com a gente quando nós compramos o ideal de pecado dado por Lúcifer. É exatamente nessa situação. Né? Não faz, não vai dar nada não, né? Porque não é bem assim, uma relativização da vontade de Deus. Fujam, corram, ainda há tempo, ainda estamos na quaresma, ainda podemos salvar eternamente as nossas almas. Nós estamos aqui mais ou menos na metade da aula, eu garanto que isso não vai demorar muito, são só mais 2 pontos, tá? Então, vou ser breve nisso aqui. Que o primeiro é a respeito da doutrina do pecado original, ou seja, isso aqui é doutrina mesmo, nós precisamos acreditar nisso aqui. E a parte final vai ser não nos abandonarmos ao poder da morte, ou seja, a gente vai entender aqui nesse ponto, né, a misericórdia de Deus e a bondade dele, o amor dele para com a gente. Então vamos lá. A respeito da doutrina do pecado original, a gente precisa entender que o homem ele tem uma tendência para o mal, que é o que eu chamei de concupiscência no início da aula, né? A referência que o catecismo ele nos dá nos parágrafos de 396 adiante é de que o pecado original, definitivamente, ele é um ato de desobediência à vontade de Deus. E aí quando a gente vai na narração do Gênesis
se eu não me engano, no capítulo 3, né? Quando Adão e Eva eles comem do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, isso é uma linguagem simbólica, como eu já havia falado, né? O que simbolicamente quer dizer essa árvore do bem e do mal? A árvore simboliza o limite intransponível, ou seja, que não pode ser ultrapassado pelo homem, pelo qual ele deve livremente reconhecer e respeitar com confiança a vontade de Deus. O que isso quer dizer? Adão, ele era extremamente justo, né? Ele era verdadeiramente justo e verdadeiramente santo. Né? Adão era santo antes de cair. A árvore do conhecimento do mal é o limite. Era dizer, olha, seja obediente e confiante àquele que te ama e cria. Né? À medida em que o homem come do fruto, ou seja, à medida que o homem desconfia de Deus, né? Adão desconfiou de Deus e Eva, ele rompeu esse limite. O homem não confia mais em Deus. O homem já tem uma queda a desconfiar em Deus e a de querer que a sua vontade seja feita e não mais a vontade de Deus. Por esse modo, ele perverte toda a estrutura da criação. Né? Há uma ordem nas coisas e nós estudamos essa ordem durante todo esse capítulo de Deus enquanto Criador. Né? É Deus no seu ser, os seus anjos, né? A obra toda da criação e o homem, né? Como topo, como coroa dessa ordem da criação. Quando o homem peca, ele desestrutura, desarmoniza tudo isso. Né? E o homem se coloca no lugar de Deus e Deus vem cá para o final. É o menos importante. Né? Então, aqui eu resumi muita coisa, tá? Só para a gente entender um pouco essa coisa da desobediência. No parágrafo 401, vamos ler lá juntos, né? Ele vai dizer a respeito desse primeiro pecado, né? Do pecado de Adão. Ele foi uma verdadeira invasão, né? Ou seja, o pecado inundou o mundo de uma forma assim completa. Porque o fratricídio cometido por Caim contra Abel, ou seja, o fratres, vem de frater, né? Irmão. Fratricídio, né? É o homicídio causado entre irmãos, ou seja, o assassinato de um irmão por outro irmão, causado por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado, ou seja, tudo, né, toda essa desestrutura, esse desequilíbrio da ordem das coisas criadas que eu disse, tudo isso é uma invasão do pecado no mundo. Né? O pecado no mundo nos deixa claramente nítido essas coisas. Né? Irmão se levantando contra irmão, nação se levantando contra nação, povo se levantando contra povo. Né? A sede de sangue na terra, porque um matou o outro. Todo esse mal, digamos assim. Né? Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Isso é que é importante. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência. De fato, o homem, olhando para seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males, que não podem provir de seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando-se a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último, e ao mesmo tempo toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Então, esse é o pecado de Adão. Uma consequência que é um efeito cascata. Né? Aí o simbolismo da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e de Lúcifer tentando os nossos primeiros pais. Por que ele é um efeito cascata? Essa parte aqui que nos vai explicar isso. Né? Porque, como eu tinha falado, Adão ele é totalmente justo, né? Apesar dessa transmissão ela ser um mistério, há um certo exercício que nos faz entender por que disso. Né? A revelação nos diz que Adão recebeu a justiça e santidade plenamente, né? E para toda a natureza humana. Porque vamos fazer um exercício aqui, lógico. Adão foi o primeiro homem, Eva a primeira mulher. A partir deles viriam todos os homens e mulheres.
Logo, toda a santidade, graça e bênção depositada por Deus neles deveriam ser herdadas por seus filhos. Porque, vejam, isso aqui não é um erro, né, na programação do programa Criação de Deus, né? Deus já tinha planejado isso aqui de forma plena. O homem viveria, né, eternamente, né? O homem contemplaria, seria, né, viril, vistoso, dominaria todas as criaturas em perfeição e graça e santidade. Então Deus deu todos os meios já no princípio para que Adão e todos os seus descendentes pudessem ser plenos, de forma plena, pela eternidade. O que acontece? E aí vejam a inteligência de Lúcifer. Lúcifer vendo essa potencialidade toda dada no homem para com seus herdeiros, ele corrompe o primeiro homem, porque sabendo que corrompendo o primeiro homem, ele corromperia toda a humanidade. E isso é fantástico. É horripilante, né, pensar nisso, mas vocês verem o nível de inteligência de um ser angélico e o quanto que eles dão medo, né, por causa dessa inteligência. Ou seja, ao pecarem os nossos primeiros pais, toda a condição de pecado de Adão e Eva é herdado por nós, por seus filhos, né? E aqui lembrem do pecado original, originante, e do pecado original, originado. O pecado particular de Adão e Eva, desobediência, causou, pasmem, causou tudo isso aí que a gente está vivendo hoje em dia. Mal moral, né, que tem suas consequências no mal físico, só que não diz respeito ao nosso pecado pessoal. Né? Nosso pecado pessoal diz respeito apenas a nós, por causa do olhar da graça, né? Da ação da graça, ao qual o catecismo nos recomenda. Né? Eu já expliquei muito, já falando nisso aqui, desses pontos, tá? Então não precisam se preocupar com perder isso. Isso aqui é só vocês darem uma leitura depois. Então vou só frisar na leitura do parágrafo 409 e desse negrito aí, né? Ignorar então que o homem ele tem uma ferida, né, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes, coisa que eu já falei lá atrás. Então vocês lembrem das ideologias, né, das ideias, tudo começa na ideia. O pecado é uma ideia, gente. Quando a gente peca, quando a gente aceita o pecado, a gente está aceitando uma ideia, é um ideal. Né? O anjo ele é um ideal. Os casos de possessão demoníaca, só para dar uma exemplificada e, né, fechar isso aqui, o que significa? Os anjos eles não têm corpo, não têm materialidade, então eles não conseguem se materializar na pessoa. Como o anjo existe, eu recomendo vocês darem uma estudada por fora em São Tomás de Aquino, nos seus tempos livres, no seu tempo de vida também, quando isso for necessário para você. Mas é uma recomendação de entender que o anjo, quando ele existe, ele não existe em um espaço limitado em um corpo, né? Mas ele está em inteligência, concentrando a sua inteligência num determinado ponto. Então, quando ele toma a possessão de um corpo, né, de uma alma, ele está concentrando a sua inteligência naquele ponto, naquele corpo, naquela alma. Por isso que nos rituais de exorcismo, quando os exorcistas rezam pelo Santíssimo Nome do Senhor, pelo nome da Santíssima Virgem, o nome de São José, o nome de São Miguel Arcanjo, quando ele cita o nome de Deus, e quando ele fala, vá para a cruz adorá-lo, e vejam, esse é um exercício que nós podemos usar, né, para lutar contra o demônio, é dizer, vá para a cruz adorá-lo. Quem como Deus? São duas frases que eu quero que vocês guardem, isso é para a vida, tá? Quem como Deus? Ele não vai aguentar esse tipo de questão. E a segunda é, vá para a cruz adorá-lo, porque Lúcifer, no seu orgulho gigante, com seus demônios, ele não consegue adorar nada. Ele vai... Para ele, é doloroso ficar num espaço, concentrar sua inteligência num espaço em que o obriga a coisas que ele não quer. Né? Então, tenhamos ciência dessas coisas, né? Eu vou ler com você só essa parte do parágrafo 409 para a gente entender essa situação dramática do mundo, né? Enquanto estamos mergulhados nessa, digamos assim, nesse império de trevas, né, permitido por Deus, de certo modo. Há uma luta árdua contra o poder das trevas que perpassa a história universal da humanidade. Isso é fato.
iniciada desde a origem do mundo, né? Ela vai durar até o fim do mundo também, vai durar até o último dia, segundo as próprias palavras do Senhor. Envolvido nesta batalha, o homem deve lutar sempre, sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. Ou seja, nós dependemos de Deus e nós precisamos nos reconhecer dependentes de Deus para que nós possamos lutar contra isso. E é cotidianamente, é todo dia, né? É levantar da cama, desanimado, rezar o terço, enfrentar suas batalhas diárias, ganhar o seu pão, fazer o seu estudo, amar os seus pais, né? Beijar suas esposas, os seus esposos, viverem a vida como se não houvesse amanhã, fazendo de tudo a bondade e a vontade de Deus, imitando a Cristo, né? E negando sempre, sempre, sempre o pecado. A ideia do pecado que é concentrada em nós pela ação de Lúcifer e seus demônios. E aqui, o fim, a esperança, né? Porque a gente viu sobre tanta coisa ruim em uma noite de domingo, né? Mas a gente precisa comemorar isso aqui. Eu acho que essa frase é fantástica, né? Deus não abandonou o homem ao poder da morte e o pecado, né? Que a palavra de esperança maior do que isso aqui? Daqui a 7 dias a gente vai estar celebrando a Páscoa, né? Independente se a gente vai comungar ou não, se vai ser presencial ou não, o que importa é que nós vamos celebrar a Páscoa. E a Páscoa nada mais quer dizer do que essa liberdade. Acabou, meu filho. Tu tá comprado. Entendeu? E assim como o Senhor que te comprou, você vai estar ressurreto, né? Vai ressuscitar no terceiro dia também, em glória com ele. Né? Nós não estamos abandonados ao império do mal e do pecado. Então, ao contrário do que muitos pensam, Deus ele vem ao encontro do homem, né, durante todo o tempo de nossas vidas, durante cada segundo. Então, nesse segundo, Deus está vindo ao meu encontro com a sua redenção. Daqui a 2 segundos ele vai vir, daqui a 5 segundos ele vai vir. É uma coisa perene. Lembrem que Deus ele está fora do tempo e do espaço. Então, ele abraça todas as coisas. Ele sustém todas as coisas no seu ser. Por esse fato, por esse poder onipotente, ele também, através da sua graça, vem ao meu encontro com a sua redenção. Vem ao meu encontro com o seu convite salvífico. Ele me anuncia, nos anuncia, de uma forma misteriosa, a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Né? Desse modo, e aqui nós vamos sentir o gosto pela Páscoa, o gosto por esse tempo pascal, o gosto pela sessão 2 a respeito do Logos. Jesus, o Verbo encarnado, o novo Adão que reparou com superabundância de graça a desobediência de Adão e os pecados de toda a humanidade, em todo o tempo, sendo, como diz São Paulo em Filipenses 2, obediente até a morte e morte de cruz. Para finalizar, vamos ler juntos os parágrafos 411 e 412, e aí nós encerramos a aula, tá bom? A tradição cristã vê, nessa passagem, né, do novo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, Jesus repara com superabundância a desobediência de Adão. Além disso, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho, que é o livro do Gênesis, a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Ave é o contrário de Eva. Ave Maria. Foi ela que, primeiro e de forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistado por Cristo, sem mancha, sem ruga, pura do pecado original. Ela foi preservada de toda mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Façam essa meditação essa noite a respeito da Virgem Maria e dela não ter cometido em vida e jamais nenhuma espécie de pecado. 412. Por que, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno, Papa, doutor da Igreja, nos responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Porque vocês vejam, vamos lembrar da aula sobre a criação. A criação, apesar dela ser perfeita, ela não está completa. Há ainda espaço, digamos assim, e coisas a serem construídas. A criação não acabou. Deus continua criando.
né? E convida o homem a ser co-criador, né? A criar junto também. Desse modo, a partir desse mal de Adão e de Eva, ele conseguiu dar um fruto muito melhor do que aquele que nós não teríamos pecado, né? E o qual foi o princípio da inveja do demônio. Né? O demônio não quis adorar o Logos encarnado num homem, né? Enquanto criatura material, né? Filho de barro, né? Digamos assim. São Tomás de Aquino diz: nada obsta a que a natureza tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo: onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Romanos 5, 20. E o canto do Exultet, que nós cantaremos domingo que vem. Ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Algo muito maior nos espera, que nós entremos então nessa Páscoa junto com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos e afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por Deus, intercedei por mim. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, rege, governe e ilumine. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, é isso, meus amigos. Chegamos aqui ao final sobre Deus Pai, né? E as considerações de vocês. Eu não sei se vocês têm um tempo, né? Porque eu já excedi o tempo da aula, mas é o tempo de vocês agora. Calma, só uma dúvida. Não Ah, necessariamente com o que você disse. Mas, tipo assim, você disse que ave é o contrário de Eva. Significa outra uhum. coisa para além disso? Tipo assim, já é muita coisa, mas, tipo assim, é esse o significado mesmo, entendeu? É esse o significado mesmo. Como Maria Nova Eva, né? O significado do nome Eva significa mãe de todos os viventes, né? O contrário de Eva ser ave, né, significa a mãe da nova redenção, a mãe dos novos viventes, digamos assim, mas é muito mais pela ação contrária que Maria levou do que Eva, entende? Eva desobedeceu, né, Maria obedeceu. Né? Em que Eva muito desobedeceu, Maria muito obedeceu. É nesse sentido. Entendi. Bacana. Tô lembrando aqui do anjo, já chama ela. É um anjo? Ave cheia de graça? Isso. Ave cheia Então. de graça. Uhum. O ave não é ave, não. É o ave mesmo. É uma Sim. saudação. Obrigada, Paulo. De nada. Eu tô com medo de ter queimado o neurônio de todos vocês essa noite, né? Porque eu não sei se foi muita informação nova ou medo ou o que seja. Se não foi você, foi o fim do semestre. Alguma partilha, não sei. Consideração, novidade. Eu achei que a aula foi muito boa, eu tive uma dúvida só e eu fui esperar para perguntar e você respondeu ela no slide seguinte. Então, não responde nenhuma mesmo. Ah, respondi? Sim. Antes de eu fazer. Ah. Bom, então acho que é isso, né, amigos? Espero que vocês tenham uma excelente Semana Santa, né? Apesar de todas as limitações que o tempo nos impõe aí, mas perseveremos, né?
tenhamos em mente essas palavras de São Paulo, né, onde superabunda o pecado, abunda a graça. E, como São Tomás de Aquino disse, né, Deus não permite um mal se dele não tira um bem muito maior. Então, se Deus permite uma pandemia nesses parâmetros, né, em todo sentido, social, político, econômico, sanitário, a gente pense o que nos aguarda de Deus, né? Superabundantemente maior do que tudo isso que a gente está vivendo, espiritualmente também, tá? Então tenham ciência dessas coisas e meditem sobre Nossa Senhora não ter nenhum pecado. Fiquem com Deus, uma excelente Semana Santa, a gente se vê na Páscoa.